Antônio, quantas pessoas tem entre você e o seu presidente? Para você chegar lá em cima, perto dele. Eu comecei a pensar, falei, nossa senhora. Hoje, se você falar, quem é o maior exportador de açaí hoje? Qual a empresa que trouxe? Nós não temos hoje 1, 2, 3, 4, 5 clientes principais. Todos são. Nós temos na nossa carteira de clientes aí mais de 1.000, 2.000, não sei quantos clientes. Tem muitos, mas muitos clientes. Está começando mais um Mentoráveis, um lugar de gente interessada e interessante. E se você quer aprender a como importar, exportar e trazer coisas do mundo inteiro ou levar coisas para o mundo inteiro, hoje eu estou recebendo aqui Antônio Alves Filho, com mais de 25 anos de mercado, transportando e mexendo com o nosso Brasilzão todo. O Antônio vai falar um pouquinho pra gente sobre logística, sobre toda essa parte de aduaneira, de transporte e tal. Muito prazer, Antônio. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e vamos falar um pouquinho mais sobre a sua história hoje aqui, cara. É isso aí, meu amigo. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui, de estar podendo passar um pouco também o meu conhecimento para todos. Eu acho que isso faz parte, né? Se um dia me passaram essa vamos dizer assim, essa expertise, nada melhor do que eu poder passar isso para alguém. 25 anos de experiência, mas parece que ele tem 25 anos de idade, né, Bravo? Tá bem cuidado, o homem tá bem trabalhado. Essa foi boa. Pô, esse homem tá bem cuidado. A mulher deve cuidar bem dele em casa, a gente sabe disso. Um abraço pra si. Ela vai gostar disso. Vai gostar. Cara, eu queria... O Mentoráveis aqui, a gente fala de negócio, a gente fala de business, mas o principal foco das nossas conversas aqui é o empreendedor que senta nessa poltrona do meu lado aqui e a gente contar a sua jornada, sabe? Tipo, não é só o business, porque o negócio faz parte da jornada, faz parte da vida dos nossos empreendedores, e o Mentoráveis vem de mentoria, né? Então, poder passar um pouco desse conhecimento da tua jornada para as pessoas que nos assistem, esse é o objetivo principal da gente ter criado esse canal, né? E eu te conheço já há algum tempo e sei que a tua história é muito interessante, engraçada, e vale a pena ser contada. Então, vamos começar do começo. Cara, eu queria que tu falasse pra mim como é que começou, Antônio, da onde é que veio o empreender, da onde é que veio a logística, como é que isso entrou na tua vida e seguimos daí. Bom, cara, essa questão da logística internacional começou desde quando eu trabalhava de motoboy, cara. Eu trabalhava de motoboy em grandes empresas na época de logística e eu achava um mundo maravilhoso. Pessoas bem arrumadas, educadas, conversando, participando de almoços, reuniões, eu achava aquilo impressionante. E fui me familiarizando com tudo aquilo só de longe, olhando, né? E comigo mesmo eu pensei, um dia eu vou estar ali. Um dia eu vou conseguir estar nesse meio e trabalhar com isso também. E aí aconteceu o quê? Teve uma época na minha vida que eu estava trabalhando numa empresa que hoje não existe mais, e um dos sócios se desligou da empresa, uma pessoa espetacular, que respeitava, além de tudo, ele respeitava os funcionários. Não tinha diferença para ele. E ele saiu da empresa para montar uma outra empresa sozinho, com um grupo franco-suíço, e acabou que, vamos dizer assim, o sócio que estava na empresa quebrou a empresa. Aí acabou me mandando embora, depois de um mês mais ou menos. Não foi acertado nada comigo, tudo que eu trabalhei, não recebi nada. Como eu não queria arrumar encrenca com ninguém, não fui para a justiça, não fui atrás de meus direitos, como todo mundo geralmente faz. Eu não achei legal. E acabou que tive sérios problemas financeiros, tinha um carro que pagava a prestação, o banco tomou meu carro. Tomou não. Fizemos um acordo. Ele... Livre e espontânea pressão. Exatamente. O rapaz foi gente boa, né? Ele falou, Antônio, vamos fazer o seguinte, a quantidade de prestação que você já pagou, se você me entregar o carro, você fica com o nome limpo. Não é nem meu nome, né? Era da minha mãe.
com mãe não se brinca, né, cara? Mãe é mãe. Então, então eu aceitei, entreguei o carro. Depois passei aí 6 longos meses, cara. 6 longos meses, assim, mal, muito mal. Tava com um filho pequeno, 5 anos, perdão. E morava comigo e com a minha mãe. E sem dinheiro para nada. Minha mãe tentava me ajudar do jeito que dava. E um belo dia, as coisas tinham que melhorar para mim, né, cara? Pô, era só coisa ruim também. Uma hora vem, né? Uma hora vem. E o que aconteceu? Uma pessoa que eu conhecia conseguiu redigir um currículo para mim, que até hoje, meu, te juro por Deus, pessoal, até hoje eu tenho medo de um currículo daquele, porque, olha, há 25 anos atrás, um currículo onde o cara faz tudo que um diretor de empresa faz hoje, e ainda fala 2 idiomas, francês e inglês. Cara, era duro ter alguém que pudesse me entrevistar, né, Orson? Eu acho que até hoje é difícil você ter alguém para te entrevistar que fale 2 idiomas, né? Tranquilamente, assim. E como tu falou, pô, até pela fase da tua vida, pela idade que você tinha, né? Eu já conheço essa história, então já me contou. Cara, é muito legal essa história que contasse realmente com detalhe pra galera aí, porque o Tony falou, cara, tinha uma pessoa que ele conhecia lá, ele tava precisando de um emprego nesse momento difícil que ele tava passando na vida dele, e a pessoa falou, não, tem uma vaga aqui e aí preciso de um currículo. Aí tu não tinha o currículo. Eu também não tinha o currículo. Aí a pessoa fez o currículo para você. Pra mim. E aí entregou, e aí tu foi lá. E aí ela trabalhava numa companhia aérea bem reconhecida na época, e foi até uma empresa, eu não sabia nem o que era, onde era. Não sabia. Nunca tinha trabalhado também na área. Nem na área. Eu era motoboy, sabe? Eu gostava de ver, fazia alguns serviços, às vezes, que o pessoal pedia. E eu era sempre uma pessoa muito interessada. Eu sempre observei muito, eu gostava de ver aquilo. Então, quando você gosta, você tem chances, né? Você começa a pensar em algo no futuro. Isso é muito importante para quem quer começar hoje, qualquer profissão. Antes de tudo, pensar o que você quer para você no futuro. Antes, eu sabia. Eu queria trabalhar naquela área, eu sonhei que ia trabalhar. E consegui nesse exato momento que essa alma bondosa levou esse currículo para uma multinacional no Brasil. Na época, posso até falar o nome que não tem problema, na época a empresa chamava-se Fritz Companies. Era uma empresa norte-americana, uma empresa global, muito grande e reconhecida. De logística. De logística, importação e exportação. Freight forwarder. E, cara, sabe, chega lá uma pessoa simples, não tinha um conhecimento total nem básico de como cuidar de um processo de importação e exportação. Eu não sabia nem, para falar a verdade, eu não sabia nem se era importação ou exportação. Eu só sei que eu estava um candidato para ir até lá. Fui fazer a entrevista e, como o meu currículo era tão perfeito, assim, tão elaborado, a pessoa na época não questionou muita coisa, não fez nenhum teste, e eu fui aprovado. Numa sexta-feira eu fui aprovado, ele falou, Antônio, segunda-feira pode começar. Eu falei, porra, legal, né? Tô trabalhando. E aí começa a parte engraçada da coisa. Mas essa tu já sabia o cargo que você ia assumir lá dentro? Sim, sabia. Eu ia trabalhar como auxiliar de exportação aérea. Então eu ia cuidar de documentos, emitir a WB para embarque de carga internacional, cuidar de clientes, mas eu não sabia de tudo isso. Eu só sabia que o cargo era para exportação aérea. Era o que era. E como foi a segunda-feira? Agora, quando chegou na segunda-feira, amigo, aí que é o negócio. Foi aí que eu vi, depois de muitos anos, eu descobri que é ali que eu deveria trabalhar na área que eu atuo hoje. Então, o que aconteceu? Chegando na empresa, eu conheci meus colegas de trabalho, fui apresentado para todo mundo. Era uma empresa muito grande na Paulista, eram 2 andares no prédio, do lado do Banco Central. O gerente do departamento veio conversar comigo educadamente, me apresentou. Na época era aqueles rádios que usava, tipo Sim. de exército, porque não tinha celular, na época não tinha nada.
Então ele falou pra mim, eu vi que a coisa ia ficar feia na hora que ele me deu aquele rádio, cara. Porque ele falou assim, Robson, olha, tá aqui seu rádio, você vai conversar com X pessoa, que ela trabalha dentro da General Electric. Então ela vai te pedir coisas, você vai pedir para ela, vocês vão trocar, conversar todo dia, e para você falar com o pessoal de Guarulhos também, que recepciona as cargas lá. Ali foi o momento que eu gelei, que eu falei, eu caí, tive aquela enxurrada de realidade, assim, aquele momento, né, que ele falou assim, ó, tá aqui seus processos, computador, tá aqui uma lista de material, você pode pedir o que for que eles vão trazer para você. O que você precisa? Falei, tá bom. Cara, pedi um caderno, um lápis e uma caneta. Pedi o quê? Eu não sabia o que eu ia precisar. Não sabia o que ia precisar. Não, então, tipo... É que nem eu cheguei aqui hoje. Você falou assim, não sei se seu sócio me enrolou lá em cima para quebrar o gelo e tá aqui agora mais tranquilo. É. Então, eu fiquei por volta de 10 minutos na frente do computador, congelado. Eu olhava para ele e parecia que ele ia ligar sozinho, né? Mas eu não sabia onde ligava o computador. Por incrível que pareça, eu não sabia onde ligava o computador. E aí um colega chegou do meu lado e falou, Antônio, você tá com algum problema? Eu falei assim, tô. Eu falei, cara, eu não sei nem onde ligar o computador, eu não sei nada. Eu trabalhava de motoboy, cara. E eu estava desempregado há 6 meses, meu filho não tinha dinheiro para comprar leite, morava com a minha mãe, eu estava desesperado, e uma pessoa fez um currículo para mim, eu tô aqui hoje, cara, me ajuda. Eu falei, me ajuda, eu não posso perder o emprego, cara, eu preciso trabalhar. E o cara olhou aquilo e ficou até espantado, né, cara? Ele falou assim, meu Deus do céu, cara. Acho que ele pensou isso na hora, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo aqui? Mas, mesmo assim, ele foi até lá falar com o gerente, cara. Ele foi. E eu fiquei ali, meu, naquela angústia, sem um aperto, sabe quando dá aquele negócio no estômago? Imaginando coisa, que ia ser o primeiro e último. Mais rápido, puta, é o emprego mais rápido e a demissão mais rápida da história também. Quando eu vi, cara, um murro na mesa, assim, um tapa, o gerente ele era baixinho, magrinho, cara, mas ele deu um murro na mesa, falei, quebrou a mesa, cara. Bravo, mas bravo. E aí eu vi o rapaz vindo em minha direção, sorrindo, dando risada pra caramba, não esqueço da risada dele. Aí ele falou assim, ó, Givaldo te deu aí 1 mês pra você aprender, cara. 1 mês. Se você não aprender em 1 mês, é ruim. Eu falei, tá bom, graças a Deus, consegui. Primeira fase. Primeira etapa concluída com sucesso. Check, né? Check. Eu falei, vamos lá agora. Aí ele falou assim, ó, senta com o Denis, que é o Pezão, um grande amigo nosso, até hoje a gente tem amizade. Cara, senta lá com ele, o Givaldo mandou sentar com ele para você começar a conhecer, se habituar, ver como funciona. Então os caras te deram 1 mês de treinamento, então não começou a operacionalizar nada, disse, ó, para o que tá fazendo então, volta para cá, vai treinar e depois você se encaixa dentro, ou não, ou era meio que em paralelo, ia treinando e ia fazendo. Paralelo. Porque a empresa, eles precisavam de uma pessoa realmente. Tá. Era uma empresa muito grande e o volume de carga, de volume que eles tinham era muito grande, cara. E por que tu acha que essa oportunidade, ao que você agrega, tipo, que essa oportunidade foi lhe dada, né? Vamos lá. Cara, porque tu foi sincero, você, cara, eu não tenho ideia. Ou porque assim, normalmente o cara, eu imagino, né, numa situação dessa, se você já tinha liberado, você vai querer enrolar aqui no embromation e tal, o jeitinho brasileiro, aquele jeitinho ruim brasileiro, pra tentar passar mais um dia e ver. Você já foi de cara já falando, cara, não sei, tipo, é isso aí, mano. Se puderem me acha que como é que foi esse dia pra ti? Pô, foi bem emblemático pelo jeito. Foi uma situação assim super constrangedora e totalmente sincera da minha parte. Eu fiquei muito constrangido de vamos dizer, aquele momento foi, vamos dizer, constrangimento foi difícil. Sim. Foi um sentimento muito complicado os sentimentos se misturavam ali em falar com uma pessoa que você não conhece, pedir ajuda, explicar o que realmente estava acontecendo na sua vida. É que eu tô cortando algumas coisas aqui porque a situação na minha casa era muito complicada mesmo.
De minha mãe chegar no cara da banca e pedir a parte de classificados, porque nem ela tinha dinheiro para comprar o jornal. Sim, sabe? Coisa muito chata. E eu tive que ser sincero, porque eu sempre falo para todo mundo, e isso eu lembro de um outro colega nosso lá, ele não mentia. Ele falava, eu não minto. Eu posso ser palhaço, fazer o que for, mas eu não minto. Porque mentir, a mentira um dia a verdade vai aparecer. Não se sustenta. E não se sustenta, nunca. Nunca. Isso não se sustenta. Então aconteceu o quê? Tudo isso aconteceu porque eu tive bons amigos, boas pessoas. Aquela época, não sei se hoje em dia aconteceria isso, mas naquela época teve uma boa pessoa que foi o gerente do departamento, o Givaldo, que me deu a oportunidade. Teve o Sandro, que foi até lá conversar com ele, entendeu o que eu passei para ele, porque o Sandro vem da mesma origem que eu. Uma origem bem humilde, teve uma oportunidade também, mas quando ele começou, ele não começou sabendo. Ele também era motoboy. E ele teve uma oportunidade e aprendeu. E quando eu cheguei lá, o Sandro era jovem, mas ele já era um supervisor de departamento. Em tão pouco tempo ele já era. Porque ele era decidido, ele era muito correto e sempre foi muito proativo em ajudar as pessoas. E isso, no decorrer dos meus anos lá, eu pude perceber que ele sempre ajudava as pessoas. Sempre estava, se tivesse a altura dele, ele ia fazer. E todos ali dentro se ajudavam também. E aí acontece o quê? Daí, depois disso, eu contei com a ajuda de um outro amigo nosso, o Cristiano, que ele falou, senta do meu lado, porque eu também comecei há pouco tempo aqui, e o Denis, ele é muito carregado de coisa. Ele não vai conseguir te explicar. Então aconteceu o quê? Eu tinha aquele caderno que eu peguei, imagina uma pessoa colocar assim, vou colocar um exemplo. Acordar, você começa a acordar, abrir o olho, respirar, bocejar, colocar o pé no chão, exatamente o processo, do começo ao fim eu escrevi. Então acontece o quê? Eu perdi quase um dia fazendo um processo, tudo por escrito. Então depois ele estava ali como se fosse um modelo, né? Construir um manual mesmo. É um manual, de passo a passo, vírgula a vírgula, carimbo a carimbo, tudo que tinha que fazer. E cara, com isso, e mais a oportunidade, cara, aí tem outra parte, estava esquecendo, a parte mais engraçada. Quando deu o horário do almoço, o gerente passou pela minha mesa, a minha mesa já, hein? Pela minha mesa, eu já tinha uma mesa, hein? Passou pela minha mesa e falou assim, olha, amanhã de gravata, camisa social, gravata, calça e sapato. Aí te pergunto, cara, eu nunca tive um sapato. Calça social, nem pensar. Eu era um motoboy, cara, andava na rua, morava no bairro, periferia. Não ia andar de sapato, camisa social, aonde? Não fazia nem o estilo. Nem o estilo. Nem na igreja eu ia. Então, cara, nem em casamento eu ia, não era convidado. Eu tinha. Então, cara, eu falei, Givaldo, sinto muito, mas eu não tenho. Eu não tenho, cara, não tenho camisa, não tenho nada. E nem tenho dinheiro também. Se puder esperar, eu vou comprar. Aí ele falou, tá bom, foi embora. Cara, na volta do almoço, ele jogou em cima da mesa 50 conto. Era uma nota de 50, eu não lembro nem que moeda que era naquela época, se era cruzado real, o que era. Eu só sei que ele colocou 50 reais em cima da mesa e falou assim, acho que era, não sei, e falou assim, olha, vai na Garbo, compra 2 camisas, uma gravata e uma calça. Aí o sapato, eu nem lembro se eu comprei o sapato também, comprei tudo mais barato e comprei um sapato lá também qualquer, porque eu não tinha. Cara, essas camisas duraram, hein? Cara, não sei se você, da época que minha mãe virou a gola, porque começou a desgarçar aqui, ó, de tanto lavar. Aí ela teve que virar a gola para não aparecer o rasgado. Aí aconteceu o quê? A camisa, vamos dizer que era verde clarinha, que era verde escuro. Não sei se você entende isso. Foi isso que aconteceu. E eu consegui passar esse mês de teste, porque em um mês eu consegui mostrar para os meus colegas, né, que eu merecia uma chance. Porque eu comecei a fazer tudo que eles não gostavam de fazer.
todas as coisas que eles deixavam para depois eu fazia. Eu não tinha horário de almoço. Eu comia em cima da mesa ali mesmo, rapidinho. Quando vinha alguém, eu jogava dentro da gaveta a marmita. Ficava até mais tarde, porque na época não tinha esse negócio de horário, ficar com muito comprimento de horário. Então eu procurava deixar meu trabalho feito. Porque um colega falava assim, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã o metrô pode parar, o buzo pode quebrar, pode ter uma greve, pode chover em São Paulo. Então, prepare tudo e deixe pronto. Isso é uma coisa que eu levo até hoje. Essa foi a primeira Mas você que trabalhava com logística, então, cara, é bem isso. Qualquer interpérie já bacalhava todo o processo, né? Era, cara. Porque era uma empresa muito grande. Depois ela se tornou UPS no Brasil. O grupo UPS. Isso depois de 5 anos que eu estava lá, aí se tornou UPS. Mas o que tu falou, Tony, é muito, muito interessante a gente falar sobre isso, porque hoje já é assim também, né? Acho que a coisa do empreender que a gente fala, a gente vai chegar na tua fase empreendedor, dono do negócio, né? Sócio do negócio. Mas nessa época você já estava empreendendo, que é o que a gente fala assim, cara, empreendendo dentro do negócio de outra pessoa. Então é ali que você começou, pelo que eu percebi aqui, né? Pelo que eu entendi, já no primeiro dia, ter esse entendimento, essa postura, né, de se posicionar e dizer, cara, eu não sei, mas eu vou fazer, né, tipo, se comprometer com aquilo, e aí no dia a dia, né, esse empreender, as pessoas conseguiram ver que realmente você estava se dedicando por aquilo. Até acho, né, não sei, mas até acho, pô, às vezes chegasse no final do mês lá, ainda não tivesse 100% alinhado com a dinâmica, certamente a gerência ia te manter pelo teu empenho, né? Ele consegue ver. E aí é o que as pessoas deixam para... Eu sinto hoje, tá? A gente fala de contratação, fala de pessoal, fala de time, e para mim é uma das coisas mais complexas de se conseguir hoje em dia para o negócio. Né? Uma mão de obra que realmente faça acontecer, né? Não fique esperando, seja mais proativo do que reativa. Então... esse empreender já vem lá de dentro. E as pessoas que, que assim, você trabalha, cara, não existe essa coisa tipo de não me valorizam. Sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém vendo, né? Então faz que uma hora chega. Isso aí pra mim sempre foi muito claro, né? E tu contando a tua história quer dizer que é claro há muito tempo. Ah, cara, eu tive que me vender, né? Sim. Eu me vendi naquele momento, fui muito sincero, como eu falei, contei com a ajuda de amigos, como nossos clientes, hoje clientes meus têm amigos há mais de 20 anos comigo, que se tornaram amigos também, como meus próprios amigos, como você a gente se conhece há tão pouco tempo, mas parece que a gente já se conhece há muitos anos. Então, tudo está como você passa você para outra pessoa, como você mostra a sua imagem. Então, isso em vendas é muito importante. Então, e também você tem que ter uma estrutura muito boa por trás de você, porque a empresa que eu trabalhava era muito grande. Ela se vendia. Uhum. Então, precisava o quê? De uma ferramenta que eu me tornei depois. Uhum. Porque o Antônio comercial começou depois que essa oportunidade me foi dada. Porque depois dessa primeira fase desse mês que eu passei, Robson, teve uma outra fase engraçada, que todo mundo sabia da minha história da empresa, cara, era loucura. Aquela época, rodava, cara. Virou o personagem do... lá na mesa do Antônio, o cara do... É isso mesmo, o cara do CV lá. Cara, isso aí se tornou assim, até os faxineiros. O faxineiro, ele sabia. E aí um dia, o faxineiro, cara, chegou em mim e falou assim, Antônio, eu fiquei sabendo aí da sua história, e achei legal, tá, tudo que você tá fazendo. Ó, quer uma chance, quer uma oportunidade? Abriu vaga para CIPA. Se você entrar na CIPA, você não é mandado embora durante 5 anos. Você tem estabilidade de 5 anos, cara. Você estava quanto tempo lá? Eu tava 6, 7 meses, 8 meses. Eu tava ali dentro já, entendeu? Mas, vamos dizer assim, eu era mais novo, não fazia muito tempo que eu tava lá. Tá. Acho que tinha 1 ano, no máximo. E aí eu fiz o quê? Lá a empresa tinha 2 andares. O 17 e o 20, eu subi rapidão. Fui pela escada mesmo. Subi, cheguei lá afobado na sala da gerente lá do RH e falei assim,
eu quero me candidatar para CIPA. Meu, a mulher olhou pra minha cara e começou a dar risada, cara. Eu já sabia que você ia vir aqui. Ela falou, eu sabia que você ia vir aqui. Eu falei, o que é? Eu tô aqui. E aí acabou o quê? Que eu fui, fiz todos os testes, todas as provas que tem, bombeiro, primeiros socorros, carga perigosa, carga básica, fiz tudo, cara, passei em tudo. Então, a partir dali, eu já não podia ser mandado embora durante 5 anos. Caraca. Porque eu, membro da CIPA, e meu nome já foi pro ISO também, da empresa. Então, como eu tinha feito os cursos, é exigido que a empresa tenha uma pessoa que tenha feito todos esses cursos, e mais os de carga, que é a nossa área. E eu era essa pessoa. Então, para você ver, de um cara que chegou sem saber nada, eu já era uma pessoa que estava dentro do ISO e CIPA da empresa, uma multinacional. Então, pouco tempo. Sim. E aí, daí em diante, a minha vida começou a mudar, porque como eu comecei a entender melhor a sistemática do departamento, da empresa e daquilo que eu fazia, eu acabei aquela coisa de gostar, amar. Eu amo o que eu faço. Sabe o que é amar? Isso, eu amo isso. Então, eu vivo aquilo. Hoje, eu faço... Puta, é a mesma coisa que eu acordar e respirar. Então, aquilo se tornou a minha alimentação dia a dia, e cada vez mais eu ia me alimentando de saber de um, de outro, e pegando jeitinho de um, de outro. E aí eu comecei a fazer o quê? Vender. Além de fazer o serviço que eu fazia, eu adquiri o prazer para vender, oferecer. E aí que foi o pulo do gato. Porque eu fiz isso inconscientemente, cara. Eu ia te perguntar, como é que isso apareceu assim no teu dia? Porque fica junto essa conexão ali? Tipo, fica comercial porque... Porque na época, a nossa área operacional tem o departamento comercial também. Mas muitas vezes tem vendedores, pessoas que trabalham na comercial, que eles estão visando muito a questão do salário no final do mês. Eles não têm a obrigação, muitas vezes, de ter uma meta. E mesmo se ele tem uma meta e não cumpre, o salário está lá. E até hoje, assim, muitos trabalham máximo aí 1 ano numa empresa, 1 ano e pouco, é mandado embora, vai para outro lugar, e vai para outro lugar, e vai sempre pulando, não cria raízes, eles não criam uma própria empresa, eles vão simplesmente vivendo ano a ano, entendeu? E às vezes você vê por aí muitos vendedores mais velhos, que não estão trabalhando em lugar nenhum, desempregados, que não construíram algo no decorrer da carreira. Mas essa oportunidade que apareceu para ti na época foi algo tipo o faxineiro do CIPA lá? Disse, tem uma... Eu fiz sozinho, porque nessa época acontece o quê? O departamento que nós trabalhávamos, nós éramos em 5. Ele era independente da empresa. Era um departamento que ele se pagava, ele vendia, ele cuidava de tudo, ele não dependia dos outros departamentos. Nós falávamos com o cliente, nós fazíamos a documentação, falávamos com transportadoras, com companhias aéreas, os documentos todos eram feitos por nós, às vezes os documentos que necessitava de autorização da Fiesp, nós fazíamos, já levávamos na Fiesp para não esperar motoboy ou um boy que tinha ir lá levar. Como a gente sabia que era muito demorado, às vezes era demorado, era de um dia para o outro o documento, e nós tínhamos uma aeronave reservada para X horário, nós corríamos lá e levávamos para ter o retorno desse documento rápido, porque a gente precisava para colocar junto com os documentos para seguir viagem. Então, como a gente ia almoçar, a Fiesp era do lado ali. A gente almoçava, subia na Fiesp, dava entrada, aí depois o motoboy só pegava na volta, já pegava. Então era uma coisa super rápida. Então nós éramos proativos. Então era um departamento que o diretor da época, ele gostava muito de nós. Ele via ele enxergava aquele documento, assim, aquele departamento como, vamos dizer, a galinha dos ovos de ouro, porque nós, bem dizer, quase que pagávamos a estrutura da empresa, entendeu? Era fantástico aquele departamento. Nós fazíamos muita coisa. Entendi. Muita. E aí acontece o quê? Eu ali
eu tive a oportunidade, por causa dessa independência, de começar a conversar, como eu falava muito com clientes. Esses clientes falavam, olha, tem um amigo meu que está precisando, vou passar o contato, você liga lá para ele. Deu para entender? Aí eu ligava, pegava uma... Foi bem orgânico. E aquilo era uma vitória, cara, era tão legal. Que eu falava, peguei um cliente novo, aí não sei o que. E quando pegava um determinado cliente assim, a gente até passava para outro, que estava com menos, ou que ele cuidava mais daquele tipo de carga. Ele não tinha muito isso. Todo mundo trabalhava o que tinha que trabalhar mesmo. Ninguém tinha preguiça. E aí eu comecei a vender. Depois de algum tempo, o diretor da empresa ficou sabendo que eu vendia. Mas já ganhava comissão na época ou não? Era ganhei. Só vendia porque fazia parte do dia a dia? Do dia a dia, eu nunca vendi. Eu era tão inexperiente assim de malícia, Robson, que eu nem pensava nisso de comissão, sabia? Eu só estava feliz pelo salário. Só ficava feliz, ficava feliz por ter fechado o cliente, por estar mostrando que eu era, vamos dizer assim, valioso para a empresa ali, sabe? Aquela coisa. Eu não tinha negócio de vamos dizer, querer ser visto como o cara que vende muito, sabe? Não tinha não é ambição que fala, é que tem pessoas que gostam de mostrar, né? Não sei qual a palavra correta. Eu não sei se dá para você entender. Entendi. Então, eu não era assim. E aí, esse diretor, ele começou a permitir que eu viajasse para visitar cliente e que levasse o dinheiro vivo da empresa. Que isso não acontecia com ninguém. Que os vendedores têm que ter cartão de crédito, eles pagavam as viagens. Só que eu era diferente, porque eu trazia clientes novos. Eu buscava clientes. Eles, muitas vezes, cuidavam de clientes que já eram da empresa. Uma carteira eles de só cliente, faziam... E aí foram eu não, eu buscava clientes. E clientes grandes também. Então, para a empresa era interessante, para ele também. E ele foi vendedor, o diretor. Ele foi vendedor também, ele se tornou diretor da empresa, na época, no Brasil, porque, na época, o diretor mesmo da empresa não sabia falar inglês, ele fazia FISC, que ele falava fazia FISC. Aí o cara falou, vai você. Quando ele chegou nos Estados Unidos, o diretor da Fritz, o presidente, falou, você vai ser eu lá. Você vai cuidar da minha empresa lá. E aí, quando eles vieram para o Brasil, montou a Fritz aqui, quem assumiu era o vendedor, que foi lá. Não, e depois, no futuro, o dono da empresa aqui, que ele trabalhava, se tornou funcionário dele também. Aqui, da Fritz, no futuro. Mas o meu caso foi isso. Eu adquiri a experiência de vender. Fui sozinho, fui aprendendo cada vez mais, tive oportunidades, e aí depois eu comecei a vender outros serviços que não eram meus. Eu vendi o frete, eu vendi o seguro do Itaú, porque lá os seguros da UPS, na Fritz, na época, e depois do UPS, era Itaú que era a seguradora. Eu comecei a vender Itaú, aí comecei a vender mais do que até os caras do Itaú lá, os vendedores que tinham. E aí, uma outra divisão do grupo de UPS é os marronzinhos que andam na rua. Sim. Eu comecei a vender mais que eles. Então, acontece que em campanhas que tinha, essas coisas, eu comecei a ligar para os meus clientes, falando, faz comigo, não faz com a FedEx, não faz com não sei quem, né? DHL, faz comigo, porque você me conhece. E aí acontece o quê? Eu ganhei prêmios tanto da UPS como do Itaú, sabe? Sem ser vendedor deles. E... quer fazer uma pergunta? Não, pode. Tá interessante. Então, e aí acontece só um spoiler que, tipo, essa história vai ter várias reviravoltas. Fica atento aí que tem muita reviravolta pela frente. E aí aconteceu o quê? Nessa de vender muito, aí já era o grupo UPS, né? Teve algumas oportunidades lá dentro para outras pessoas. Eu comecei num cliente que eu fui um dia falando sobre crescimento, e em uma das empresas, o diretor dessa empresa era uma pessoa mais de idade, mas ele é uma pessoa super interessante em Santos. Aqueles caras... Mas nessa época você já tinha melhorado a sua condição, tipo, como começou a vender para várias oportunidades, já conhecia tudo, já estava dominando, tanto que eu viajava, e eu tinha já um assistente que cuidava de tudo. Que hoje o meu assistente, ele é presidente de uma empresa, pra você ter ideia. O assistente da época hoje... Hoje ele também é presidente de uma empresa, ele é só dono da empresa. Então,
Essa pessoa em Santos me ensinou para falar assim, Antônio, quantas pessoas tem entre você e o seu presidente? Para você chegar lá em cima, perto dele. Eu comecei a pensar, falei, nossa senhora, é gente, hein? Aí ele falou, você é muito bom nisso, cara, você tem que pensar em algo. E aquilo ficou na minha cabeça, mas, cara, eu era meio inconsequente, sabe, ainda, muito novo. Eu não tive ninguém para me ensinar algumas malícias comerciais, ou malícias de vida mesmo. Uhum. Sinceramente, as malícias de ambição, sabe, esse tipo de coisa. Sim. Mas até aí, tá bom, tava ali, já era casado, já pagava minhas contas, eu não tava devendo, fazia o que eu tava devendo. Porque eu devia pra caramba, cara. Quem não deve não vive, nome né? nome sujo, cara. Nossa, tudo herança de quando eu não tinha dinheiro. E aí, mas eu já era casado, mas eu pagava tudo à vista. Aí eu pagava à vista, cara. Tava devendo, mas pagava à vista. Dá pra entender? Tá devendo, mas pagava à vista. E aí aconteceu o quê? Um dia, o Sandro, um amigo, meu sócio hoje, ele falou assim, Antônio, vamos almoçar, eu e o Cristiano vamos almoçar, vamos lá com a gente, bater um papo e tal. Aí, cara, eu fui lá e eles falaram assim, olha, nós estamos pensando em sair da empresa, em montar a nossa própria empresa. E aí, você topa? Eu falei, tá bom. Olha a inconsequência. Sem pensamento. Sem pensar, eu não imaginava que poderia dar errado, eu não pensei que ia ficar sem salário, que eu tinha prestação para pagar, não, na época era aluguel para pagar, que eu tinha 2 filhos, que o outro mais velho foi morar comigo, e o que era de 5 anos na época já tinha quase 12, foi morar comigo, porque o irmão dele estava para nascer. Então acontece, olha, 3 bocas lá para sustentar, convênio médico, e eu pedindo a conta. Falei, não, vou pedir a conta. Consequente total. Mas deixa eu voltar um pouquinho só, Antônio, que eu acho que a gente pulou uma parte, pelo menos pelo que eu conheço da tua história, essa é a parte boa de entrevistar um grande amigo. Quando tu começou a se destacar, obviamente as pessoas ao redor não ficaram tão felizes, né? O que acontece é normal em toda corporação. Sei que você vai falar. E como é que foi isso aí? Tipo, como é que foi essa dinâmica de as pessoas dizendo, cara, esse maluco que chegou aqui era motoboy e agora tá aí querendo sentar na janelinha, que história é essa? Exatamente como é que foi isso aí? É porque toda grande empresa acontece isso. Tem pessoas que muitas vezes se acham porque falam um idioma a mais, ou estudou mais, ou que tem um cargo, vamos dizer, supostamente mais elevado que o seu, que você não mereça estar onde você está. Ou receber, entendeu, elogios, ou, vamos dizer assim, atenção maior de superiores. Mas ninguém observava ou sabia que eu era um cara que trazia negócios para a empresa, novos que ninguém trazia, e que eu não ganhava nada mais que isso. E ganhava até menos que eles. Entende? Eles não sabiam disso. Porque às vezes é muito mais fácil para o ser humano falar mal do outro, falar mal de você, te criticar, do que saber o que realmente é você. Os olhos crus ali, acha, cara, você tá roubando meu ponto, tá roubando meu posicionamento, e eu não queria nada. Minha grana. E eu não queria nada. Sim. E aí teve uma época numa reunião de vendas, onde na época o presidente do grupo UPS estava, falava, não, mas o Antônio é celebridade, porque o presidente falou, não, o Antônio vendeu isso, fez aquilo outro, vocês têm que seguir o exemplo dele. E aí eles falaram, celebridade, esse cara é uma celebridade, não sei. Começaram a falar isso. E aí ele falou assim, pessoal, é o seguinte, se alguém aqui abrir a boca para falar algo dele, vai ser mandado embora. Porque vocês não sabem o que ele faz. E realmente ninguém sabia o que eu fazia. Só as pessoas do meu departamento sabiam o que eu fazia. Meu gerente sabia muito bem o que eu fazia, meu supervisor sabia o que eu fazia. Então ninguém sabia. Então, para eles, eu era só esse cara aí que está querendo tomar o lugar, querendo se mostrar, e não era nada disso. Não era nada disso, cara. Foi uma situação chata, e foi aí que deu esse gatilho para eu sair
Será que foi por isso que aceitou tão fácil assim a proposta? Eu aceitei muito fácil. E também porque eu confiava muito nas pessoas que estavam ali. Entendeu? Foi quem, o Sandro, foi quem ajudou você lá na primeira Exatamente, foi o Sandro então já tinha uma conexão. Que me ajudou, entendeu? Lá no início, na minha permanência, né? No grupo Fritz, depois de UPS, e que me ensinou muita coisa também, porque ele era mais experiente ali no momento. E aí, depois, com o tempo, ele tinha as coisas que ele fazia, eu também, e a amizade que a gente tinha, todo mundo ali, era muito grande entre nós ali do departamento. Era muito boa a amizade. Até hoje continua, e tem um grupo nosso, até hoje, com todos que trabalhavam naquela época. Que a gente se fala, esses tempos atrás teve um encontro na casa do Sandro, que nós todos nos reunimos lá, a gente se fala, zoa um com o outro, tem até os bullying da época. Não tem problema nenhum. E aí, cara, o que aconteceu? Eu cheguei para minha esposa e falei para ela, né, quando eu cheguei em casa, a respeito do que estava acontecendo. Em nenhum momento ela me questionou a respeito de dinheiro. Ela nunca falou, você, e o vale-refeição, e o vale-alimentação, e o salário, e para pagar o aluguel. Cara, te juro por Deus, ela nunca falou nada. Ela só falou, você confia mesmo em você? Você tem certeza que vai dar certo? Eu falei, tenho certeza. E aí, com essa prontidão dela em estar do meu lado, eu fiz o quê? Eu dei o ok pro Sandro e pro Cristiano, real mesmo, ali fechando, e comecei a fazer um contato com todos os meus clientes. De que eu ia sair, se eles viriam comigo, se poderia contar com a ajuda deles, que aí a empresa ia ser minha. E aí todos falaram, então vamos ver, 90% falou que poderia ir. 10% não, porque eram contas multinacionais, que eles seguiam a orientação lá de fora, então eles não podiam mudar. Mas o que pudesse fazer por fora, eles fariam. E aí eu aceitei isso. Aí foi uma primeira etapa, né? Aí depois... Aí é o que eu digo sobre o empreender, e a gente hoje vive aqui no Brasil, essa coisa, esse racha, né, entre quem empreende e quem trabalha, de certa forma, né, os colaboradores. Cara, não tem, né, isso não existe, porque o risco tá ali, você tomou o risco, você largou tudo para arriscar para, né, lá no futuro dar certo ou dar errado, você não sabia. Né? Pela segunda vez, né? Eu saí pra nada, né? Porque a primeira eu tava desempregado. Exato. Aí tu largou tudo, a família ficou lá dependendo de você. E é o que a gente faz, cara. Quando a gente vai empreender, é isso, cara. É o que mais arrisca, né? É o que bota a sua vida na frente ali. O que se der. Você sai da zona de conforto, né? Sai total, né? E é exatamente isso. É muito desconfortável estar nessa situação. Cara, imagina você com. Não só eu, né? Mas o Sandro também, casado, com a esposa grávida, bem dizer. Na época ele estava casado, já estava casado. A esposa estava grávida, já tinha Camille. Acho que ele já tinha Camille também. Já tinha uma filha. E, pensa bem, ficar sem nada. Você sair de uma multinacional com um salário bacana, todos os benefícios, você sair para ficar sem nada, empreender em montar uma empresa pequena, que não é uma UPS. Não é uma multinacional. Você vai vender ali o AS, o SA, ou o que fosse que a gente ia criar na época. Mas, nesse interim, uma das visitas que eu fiz foi com a empresa desse senhor, que era lá em Santos, que me falou uma vez a respeito de quanto tempo demoraria para eu me tornar alguma coisa dentro do grupo UPS. E aí, a filha dele, que era a presidente na época, né, ela que cuidava de tudo, falou, Antônio, cara, eu sempre quis montar uma empresa nesse segmento. Eu não pude, por força de contrato, do rompimento do nosso grupo de empresas que nós tínhamos, eu não podia mexer com isso, mas agora já deu os 10 anos, ou 5 anos de contrato, então eu posso montar. O que você acha? A sua empresa já vai nascer com 80 anos. Eu falei, porra, legal. Novamente, a questão da inexperiência, né? Falei, legal, bacana. Eu falei, tem o meu sócio, o Sandro, o Cristiano. Nessa, o Cristiano pulou fora.
Porque quando ele era primo do presidente da UPS, então ele ficou um pouco com receio de críticas familiares, a gente entendeu, porque realmente podia acontecer. Mas foi a decisão dele naquele momento. Mas graças a Deus hoje ele está com a empresa dele também muito bem. Na mesma área, não é nosso concorrente porque a gente é amigo. Então a gente não se torna concorrente quando você tem amigo e respeita o outro. Então há um respeito muito grande. Mais parceiro do que concorrente, né? Mais parceiro do que concorrente. E aí aconteceu o quê? Eu falei com o Sandro, ele achou interessante. Nesse momento o Sandro e eu ainda estávamos no grupo UPS. E aí, conversando com essa mulher e o marido dela, tomamos a decisão de montarmos a empresa com eles, porque estaria realmente... Era uma situação cômoda para nós. Como nós éramos inexperientes, estava cômodo, sabe? Uma empresa de 80 anos, já tinha um escritório em Santos, não sei aonde, não ia ter problema. Como se fosse uma franquia, já pegava o negócio funcionando legal, e era só... Aquela ilusão, né? Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E aí montamos a empresa, né? E ela falou, Antônio, sai você da empresa, da UPS, pede a conta lá, já vem para cá. Ela falou, quanto você ganha lá? Eu falei assim, 5 mil e por quase 6 mil, mais benefícios. Eu pago tudo que você quiser, pago isso aí, vem para cá já. Eu vou te segurando aqui, dando ajuda de custo. Eu falei, nossa, eu já saí sem nada, dúvida de custo, tá bom, né? Aí eu falei com o Sandro, ele falou, vai lá, já começa lá. Eu já comecei a trazer os clientes. E esses clientes gostavam tanto de mim, que aconteceu uma coisa inusitada, porque eu não embarcava nem com a minha empresa aqui, porque não tinha ainda, não estava aberto, e nem embarcava com a UPS, eu embarcava com outros colegas que eu tinha, e eu recebia somente uma comissão, dividindo comissão com eles. E as pessoas aqui aceitavam. Pra você ver, o mercado antigamente era diferente. Era confiança. E eu que cuidava de tudo. Mas eu estava sempre no meio de tudo. E aí aconteceu o quê? Depois de 2 meses, mais ou menos, essa mulher me chama numa reunião e fala, Antônio, esquece, eu não quero o Sandro. Ele não é uma pessoa bacana para nós aqui. Ele é muito arrogante, ele não serve para nós. Desde o início eu queria você. Eu só aceitei ele porque você falou dele. Mas desde o início eu não queria ele. Eu falei assim, mas sempre fui com ele. Aí ela falou, não, mas não vai rolar. E isso com a empresa aberta, conta no banco, já CNPJ, tudo pronto. Quando ficou tudo pronto, e eu já tinha pedido a conta. Eu já estava lá. Pô, cara, foi o pior dia da minha vida. Eu eu ia todo dia para Santos. Porque uns meses assim. Que balde aí, de água. Cara, eu subi, cara, eu até chorei de raiva. Eu não sabia o que fazer, cara. Sabe, realmente a pessoa fica perdida. Eu fiquei perdido. Sim. Porque na minha cabeça estarmos juntos. Pô, imagina. Nós, a gente sempre esteve junto ali. Sabe? Tanto é que a gente está aí, bem dizer, quase 30 anos juntos. 30 anos já juntos. E aí, eu comecei a ligar para um, para outro, sabe? Pedindo orientação divina, cara. Uma mentoria. O que eu faço? Sabe? Com pessoas mais velhas. Eu liguei para o diretor do Itaú, que cuidava da parte de seguros. Eu liguei para um outro amigo meu da corretora também de seguros, falando. E ninguém tinha um direcionamento legal. E aí eu fiquei esperando, né? Cheguei em casa, liguei pro Sandro, muito chateado. E aí eu falei, Sandro, vamos fazer o seguinte, eu estava para comprar meu primeiro imóvel. Eu tinha um dinheiro que eu tinha guardado da saída do grupo UPS, e falei, eu vou comprar um imóvel, dar uma entrada num apartamento aí pequenininho, mas ia conseguir um imóvel, já tinha tudo certo já. Já tinha dado até entrada, estava aguardando só a aprovação do contrato. Eu falei, Sandro, vamos fazer o seguinte, eu desisto de tudo lá, pego o dinheiro que eu tenho, a gente aluga aquele escritório lá no centro, na nossa linha, pequenininha, acho que tinha 30 metros, olha lá, acho que nem isso. A gente monta lá e continua, começa tudo de novo. O Sandro falou assim, não, Antônio, não esquece disso. Você já está lá, já está com a empresa aberta, já está faturando, você já saiu da UPS, vocês já estão ganhando dinheiro lá, continua lá, porque eu estou aqui ainda na UPS, estou trabalhando. Apesar de tudo que aconteceu com ele lá, de coisas que fizeram de sacanagem com ele ainda estava lá. Era o trabalho, tinha ganhar dinheiro. E aí ele falou, se Deus quiser, um dia a gente está junto. Eu falei, puta merda,
maravilha. Mas mesmo assim, a minha insistência, aquela coisa na cabeça, eu acho que você, não sei se todo mundo, se você é assim, mas sabe aquela coisa daquela palavra ou aquele nome que você esquece, fica lá. E você fica ali, pode ficar um mês na minha cabeça, mas eu vou lembrar, eu nunca vou esquecer. Pode vir do nada, mas eu vou lembrar, eu vou falar, lembra? Lá atrás, então, minha cabeça ficou trabalhando isso. E até porque, não sei, né? Eu tô só aqui especulando como é que deve ter se sentido se ela fez, porque foi uma sacanagem. Nossa, cara, ela me enganou. Se fez uma, vai fazer de novo. Então, exatamente. Como é que você fica pensando no seu futuro? Como é que eu vou lidar com isso diariamente? Deve ser, desde o começo ali, toda a sua postura ali de retilínea ali, de ser sensato e fiel aos seus princípios, chegar numa dessas, putz, deve ser um balde de água fria. Nossa, cara, te juro, era uma amargura, sabe? Eu senti meio de amargura, de traição, aquela coisa, porque foi isso que aconteceu. E aí, no decorrer da semana, minha cabeça trabalhando, eu resolvi ligar para uma pessoa experiente, mais velha, sabe? Uma pessoa que eu gostava, que eu já tinha relacionamento há muitos anos, que desde a época que eu fiquei na Fritz, UPS, eu sempre ligava para aquela pessoa. Sempre nos eventos que tinha. Lembra da história que eu queria ir nos eventos, eu achava bonito. Eu fui nos eventos bonitos, tomei vinhos, champanhe, eu achava o máximo. Festas de final de ano que eles davam. Senhor Antônio, vem cá, senhor Antônio. E a nossa empresa, como vendia muito, né, cara? É só voltar um passado um pouquinho, né? Como vendia muito, a gente era cobiçados, a pessoa cobiçava a gente, porque queria, né, nossa carga. Então a gente se sentia o máximo nas festas, cara. Foi legal isso aí. E aí, nessa de falar com as pessoas, eu lembrei dele. Aí eu liguei para ele, quem? Mr. Marco Fonda, que é o nosso sócio hoje aposentado, ele se aposentou. E ele é uma pessoa muito íntegra e que eu tinha uma confiança muito grande. Sempre gostei dele pelo estilo de trabalho, de condução, serenidade. Ele é aquela pessoa que está falando, se você entra no meio, ele fala, não terminei ainda, né? Sabe, assim, mas eu não terminei. Você fica até assim, mas, cara, eu fiz algo muito errado, né? Ele é muito legal, cara. Ele é um puta espetacular. E aconteceu o quê? Se desse pra trazer ele um dia que eu ia trazer, sabe? Eu liguei pra ele. Aí a mulher dele atendeu, a Vera, e falou assim, a Vera só conversava com ela. Em todos esses anos, até quando eu trabalhava na outra empresa dele, eu nunca tinha falado com ela, assim, mas sempre no telefone. E aí, nesse dia eu liguei, e aí eu falei, Vera, tá acontecendo alguma coisa? Porque eu sou muito sensitivo na voz, saber se tem alguma coisa errada ou não, eu sinto a voz das pessoas que eu conheço quando tem algo errado. E aí eu cheguei pra ela e falei, tá acontecendo alguma coisa? Ela falou assim, tá. Mas liga pro Marquinho e fala com ele mais tarde, ele vai estar aqui mais tarde. Aí eu liguei, expliquei a situação, ele explicou a situação da GoTrans também na época, como estava a situação dele aqui no Brasil. Então o nome GoTrans já existia? Existia. Tá. Já existia. A primeira fase da GoTrans era a GoTrans International. Tá. Então quando a gente conheceu, eu já conhecia o Sandro, era a GoTrans International. E aí eu cheguei pro Sandro e falei assim, Sandro, eu conversei com um amigo meu, ele é dono da GoTrans, ele tá na situação X, mas ele tem todo o network montado. Ele já tem uma empresa constituída, já tem a rede de agentes fora montada, ele já tem tudo. Ele não tem cliente. Porque nesse período que ele passou, a equipe comercial dele era aquela equipe de faz de conta. Ela não acontecia. Ela era só faz de conta. E ele dependia muito de uns agentes que ele tinha fora, e principalmente de um grande agente nos Estados Unidos. E aí quando esse agente saiu fora, deixou ele assim um pouco de perna curta. Ele tinha as economias dele, segurou a empresa durante um bom tempo, e ele falou que ele ia encerrar ali a empresa, naquele escritório que ele estava, ele tinha 3, 4 clientes, queria cuidar da casa dele, que ele conseguiria sim cuidar, e mantendo a dele ali. Mas ele abriu as portas, falou, não, vem aqui. E eu fui falar com o Sandro, cara. E aí ele já estava ressabiado, chateado, porque lá no grupo UPS prometeram, iam dar oportunidade para ele de assumir um dos escritórios do grupo no Brasil, e não deram.
Ele se dedicou durante muito tempo na empresa, dando treinamento para equipes em outros escritórios, fora do país. Então, ele se dedicou muito. E ele foi traído também, ó. Na época deram a vaga para uma outra pessoa que não tinha nada a ver. E não deram para ele. Então, ele ficou muito chateado, muito. E aí, acontece que ele falou, pô, deixa para lá. Eu falei, ó, vamos fazer assim. A chance está aí. Cavalo selado passa uma vez. Você vai querer, eu vou. E, cara, sinceramente, de coração, te falo a verdade, de tudo que é mais sagrado, eu não estava pensando em mim. Você vai entender já já, eu estava pensando nele. Desde o momento que a minha mulher falou que não queria ele, eu estava pensando nele. Por quê? Ele queria sair do grupo UPS. Ele não queria estar lá mais. Ele estava se sentindo mal. Ele era, imagina uma pessoa ruim, trabalhando, passando mal lá dentro. Era ele. Então eu estava pensando nele, Robson. E aí ele chegou e falou, não, tá bom, marca lá, assim, displicente. Eu vou lá. Eu falei, tá, graças a Deus. Eu falei, beleza. Mas eu consegui vender mais uma. Era um bom vendedor. Esse cara era bom. Agora eu tô meio enferrujado, mas era bom nisso. Aí, cara, consegui vender a imagem do Marco Fondaro para ele. E aí nós fomos um sábado lá conhecê-lo. E graças a Deus, assim, ele quando entrou no escritório, ele já se sentiu bem. Sabe, ele falou, puta, me senti bem aqui dentro. Sabe, porque a gente estava chegando num momento ruim pro Marco, mas que graças a Deus, assim, se tornou em outra coisa. E aí, conversando, eu quase não participei muito da conversa, porque o negócio não era para mim. Então eu acabei ficando um pouco mais calado. E os dois ali conversando, o Marco já era mais experiente, porque ele já tinha uma sociedade com esse pessoal do grupo lá fora, ele já teve uma sociedade também com outra pessoa, ele já era mais velho, nós éramos muito novos, a gente não tinha nem muito o que falar, a gente estava ali querendo pegar alguma coisa, entendeu? E sabe aquela coisa da ânsia de jogar. A vida de vocês. Eu queria entrar em campo, vamos dizer assim. Sabe o jogador que tá no banco e ele quer entrar de qualquer forma? Sim. Era isso. Quero entrar no campo. Aquecendo há uns 45 minutos. Quero mostrar que eu sei fazer gol, E aí aconteceu o quê? Eles se acertaram, e aí o Marco falou, maravilha, então fechado aqui, vocês podem vir para cá. Aí eu falei com o Marco assim, eu falei, Marco, então o Sandro vai vir aqui como sócio, eu venho como vendedor, eu já me vendendo, olha só, como vendedor da empresa, porque o quadro societário, para você ver como é, a sociedade eu estava vendo o Sandro, não era para mim, porque eu estava lá na outra. Então, eu estava arrumando o trabalho para o Sandro como sócio lá. E eu ia vir como vendedor, cara. Aí o Marco falou, você tá louco? Vendedor, cara, você vem como sócio. Se você vir como vendedor, daqui a pouco, 3 meses, você vai embora. Você vai ganhar muito mais, aí o pessoal vai te oferecer, você vai embora, vai largar nós aqui também. E aí o Marco também, que ele estava de olho nos meus clientes. Sim. Você entendeu? Sim. E o Sandro, ele é operacional. Ele é operacional financeiro do caramba. Ele não é vendedor. Ele cuida de clientes, mas ele não era vendedor na época. Eu que ficava saindo, visitando, fazendo tudo. Então acabou que essa outra fase da GoTrans, esse início, né, na GoTrans foi assim. Era para o Sandro aí. Eu entrei no balaio, como chama assim? Eu entrei na cota. Tá bom. E deu certo. Graças a Deus, cara. Deu certo. Já estão 20 e poucos anos. O Marco eu já conheço há mais de 30. Mas, eu trabalhei na empresa dele e eu era um motoboy. Motoboy motorista de Kombi, carregava caixa. Lá atrás era... entendi. Antes de... a empresa antes do dele, currículo era a empresa dele. A empresa dele, que quando ele saiu, a empresa quebrou. Entendi. Então, pra você ver, a empresa ia bem quando ele estava lá. Quando ele saiu, o cara que ficou era pilantra. Ele que quebrou a empresa. Não foi o Marco. O Marco saiu, levou os clientes e prosperou. E a empresa, na época no Brasil, chamava-se Gondran do Brasil, uma empresa franco-suíça. E que ele montou aqui e depois passou-se a se chamar GoTrans International. E com a nossa entrada se tornou GoTrans Global Logística. Legal. Por quê? Só para encerrar esse ponto, é bem fácil. Essa empresa tinha algumas pendências que o Marcos estava resolvendo. E como ele é uma pessoa muito sensata, ele falou, vocês não têm nada a ver com essas pendências que eu tenho. Então vamos montar uma nova empresa, outro CNPJ, vida nova, e deixa essa para trás comigo aqui.
vocês vamos começar a vida nova. Foi isso. Bem bacana. E, cara, interessante isso, né? Você faz certo, né? A coisa tende a dar certo, segue um caminho reto, né? Não tem muito o que inventar, porque como você falou lá no começo, cara, mentira tem perna curta, dá volta, a verdade uma hora aparece, então, e acho que essa decência também de fazer as coisas direito é o que leva a gente, também tem outro momento pra mim que eu acredito, cara, uma hora alguém vê, uma hora o mercado te percebe, né? E não é fácil, né? Para quem empreende, não é fácil. O cara vai bater cabeça. Você não é privilégio, cara. Todo empresário, todo empresário bate cabeça, apanha, porque tem que aprender, né? Então, a gente vê hoje, a rapaziada aí com 15 anos dizendo que tem que ser milionário aos 18, não é assim. É muita ilusão, né? Cara? Né, meu? Todo mundo quer ser, como chama, youtuber, né? Como chama, não youtuber, como que é agora? Todo mundo quer ser o Zuckerberg, né? Todo mundo quer ser o dono do Facebook, mas não é assim, né, cara? Isso bom, enfim, é papo para um outro momento. Mas a GoTrans aconteceu, aí vocês começaram a trabalhar. O que a GoTrans faz? O que é a GoTrans? A GoTrans é um freight forwarder. Nossa, hoje não é só GoTrans, né? O grupo GoTrans se tornou. O grupo GoTrans, hoje nós atuamos na área de frete internacional de importação aérea e marítima. Nós temos a transportadora, que é a GoTrans Transportes, que nós atuamos diretamente em cargas de transporte aéreo e marítimo que nós fazemos. Atendemos outras empresas também, mas sempre no segmento de importação e exportação, não, vamos dizer, distribuição. Porque a distribuição nacional é uma outra coisa que não nos compete, que exige sistemas diferenciados, tipos de transporte diferenciado, com vários tipos de veículos, que a gente não tem. Hoje a gente atua 100% com caminhões terceirizados. A frota é muito bem selecionada. Hoje contamos com todos os tipos de garantias, né, para segurar os nossos clientes. E também nós temos a parte do desembaraço aduaneiro, que é a parte, vamos dizer assim, às vezes é como o nosso sócio Silvio fala, a que dá mais trabalho, a que exige um grau de conhecimento muito grande para que não traga multas altíssimas para os clientes e a menos remunerada. Porque hoje, às vezes, você cuida de uma carga que custa aí 10, 15, 20 milhões e o cara chora para pagar um salário mínimo, para cuidar daquilo ali. E outras vezes, o cara tem essa carga de 10, 15, 20 milhões, nós trazemos uma solução para ele pagar 1, 2% de imposto, ele acha que você cobrar 10% da redução de imposto é muito caro. Então, você vê como é injustiçado. Muito caro porque ele não mora no Brasil, né? Porque se ele morasse aqui e entendesse que aqui é Brasil, ele ia Não, mas são clientes daqui. São clientes daqui. Que aí eu falo na importação. Meu Deus do céu. E hoje você paga só de ICMS 18% aqui em São Paulo. Só de ICMS, fora aí, PIS, COFINS, ISS, uma série de coisas. E é tudo em cascata, mais marinha mercante. Sim. Aí você pega uma mercadoria de 20 milhões, imagina quanto isso dá de imposto. Aí você fala, não, olha, você só vai pagar 2%, nós vamos fazer um processo aqui, onde você vai pagar 2%, mas nós queremos aqui 5, 10% do que você vai economizar. Então imagina, você tem isso aqui, só que você vai cobrar isso e o cara acha que você está cobrando demais. Entendeu? Então, esse é o nosso mercado. Nós atuamos não só dentro do Brasil, como a GoTrans nós fazemos muitos transportes também entre países, fora aqui. Hoje temos alguns clientes que nos pedem muito isso, que são empresas multinacionais. Então, alguns desses transportes são comandados pelo Brasil. Então, nós fazemos embarques da China para Itália para Espanha, França para Argentina ou para Colômbia. Não tem hoje assim, eu só trabalho com importação do Brasil, de tal lugar para o Brasil, ou do Brasil para tal. Não, hoje não é assim. Bom, você tem um escritório nos Estados Unidos também. Sim, em Miami. Né? Qual que é o foco dele lá? O foco dele hoje é o quê?
na grande parte, é você receber lá. Você pode receber pagamentos de frete. Vamos dizer, eu vou trazer uma mercadoria para o Brasil, vamos dizer, vem da China para o Brasil, mas o cara quer me pagar, a empresa quer me pagar nos Estados Unidos. Sem problema nenhum. Então é mais corporativo, e para não ter uma tributação em cima, já atravessa direto lá por cima. Entendi. Então, vamos dizer, facilitar a operação do cliente, facilitar a parte financeira também. Então, hoje, a GoTrans, como nós somos uma empresa 100% nacional, nós não dependemos de sócios estrangeiros. Hoje, a nossa flexibilidade na questão de negociação ou o que fazer é muito melhor. É muito melhor, porque a gente personaliza o trabalho da pessoa. Se ela precisa de 3 funcionários dentro da empresa dela, nós colocamos. Não, eu não quero lá, eu quero aí com você. Também colocamos, não tem problema. Tem muita coisa que nós podemos fazer que uma empresa multinacional não pode. Porque existe algumas regras internacionais deles, de empresa multinacional, que não pode. Ah, sim, internamente, né, dentro do compliance ali, que é diferente, que vocês conseguem ter uma mobilidade, sim, uma agilidade muito maior do que... Com certeza. Hoje nós temos grandes clientes conosco lá, há anos já, e novos grandes clientes que entraram, que a gente trabalha dentro de um processo, muitas vezes criado por eles mesmos, porque eles estão lá, eles sabem o que eles precisam. Eles sabem o que poderia ser feito para facilitar a vida dele. 2 coisas que eu queria levantar contigo, sim, que eu conheço, que eu sei, né? Primeiro já me contou essa história com relação aos containers, ao aluguel dos containers, como é que é isso aí, que é uma coisa que tu é pioneiro nessa área, essa história é bem legal, tá? E a segunda é sobre a exportação dos congelados, né? Que falou que vocês são um dos maiores exportadores no Brasil. Hoje, a GoTrans é o maior exportador de açaí no Brasil. Hoje nós temos aí um departamento focado 100% somente em congelados por causa desse segmento do açaí que iniciou. Hoje tem outras cargas que vieram, né, de congelados, mas congelados, não refrigerados, mas sim congelados. Então, hoje se você falar quem é o maior, vamos dizer, quem é o maior exportador de açaí hoje? Qual é a empresa que é? GoTrans. Se tá faltando açaí perto da sua casa, esse cara tá mandando tudo pra fora do Brasil. Não, tem bastante. Tem bastante, graças a Deus, nosso país é muito rico nesse sentido. Mas isso se dá legal, não só por causa das contas Brasil, venda Brasil. Isso se dá pelo trabalho que nós realizamos, enviando cargas dos clientes brasileiros, dos fornecedores brasileiros, sim, e a atenção que os importadores lá fora receberam, entendeu? Das mercadorias e dos funcionários das empresas ligadas à GoTrans lá fora. Pô, que legal, cara. Então isso, e aí aconteceu o quê? Eles lá fora começaram a pedir para outros clientes que não usavam a GoTrans, usar a GoTrans. É incrível isso. Que já tinha todo o caminho ali, já conseguia. Exatamente. Então isso proporcionou que nós dessemos assim essa alavancada na área dos congelados. Pô, isso é a credibilidade, né? Parceria, eu acho que é bem factível, né? E a outra questão que você falou dos containers é uma coisa bem importante também. Os containers, foi numa fase que nós tínhamos um cliente especial, daquela senhorinha que eu te falei, a Marlice, que era uma empresa de cerâmica que ela trabalhava, e o diretor da empresa dela comprou uma área onde ia ser construída uma fábrica de cimento, porque a mina do produto, da matéria-prima essencial para a fabricação de cimento, estava lá, naquele terreno. E a empresa dela ia construir. E ela começou a cotar comigo a vinda dos containers. E depois ela me comentou que muitas dessas cargas iam ficar paradas num terminal em Recife, no Porto de Suape, para depois seguir para Paraíba, porque ia ficar num armazém. Eu achei estranho, porque hoje os custos de terminal no Brasil são altíssimos. E para você montar uma fábrica, principalmente na região lá da Paraíba, em certa época do ano, é época de chuva. Então você não consegue fazer muita coisa. E aí essas cargas paradas durante meses lá de chuva, um armazém comendo, e é uma fábrica, imagina a fábrica, não é pouca coisa.
Ia ficar muita coisa. Eu comentei com ela, falei, Marisa, estou iniciando um trabalho de locação e venda de containers com um grupo que está aqui no Brasil, que na época eles representavam uma outra empresa aqui. O que você acha de a gente trazer em containers alugados e colocar tudo já na sua área de solo de fábrica e deixar guardadinho dentro de um container e pagar somente um aluguel por mês, do que pagar armazenagem dentro de uma área alfandegada, que é um absurdo no Brasil. E aí ela falou, mas quanto seria? Vamos dizer assim, a armazenagem de um container num período normal, vamos chutar aí que é hoje em torno de R$3.000. Dentro do alfândega ou não? Dentro da alfândega. Tá. Só que aí você calcula também pelo valor da mercadoria. Se ela é maior, vai ser mais também. Sim. Então eu estou colocando no básico. Aí você pagaria lá aluguel do container em torno de em reais ali, convertendo dólar para real, ia dar na época, vamos dizer assim, por mês R$300, R$400 por container. Ela falou, não pode 10%. ser. Ela falou, não pode ser. Eu falei, Cara, só que aí a brincadeira foi ficando louca, porque eram muitos containers de tudo quanto era. Essa fábrica vinha de pedaço de tudo quanto é lugar. Da Índia, Paquistão, Itália, de tudo quanto é lugar havia pedaço de fábrica. Falei, que diabo é isso, né? Mas esse container tinha mesmo? Tinha, como é que é? Já existia? tinha. Não, mas Esse serviço já existia. Lá fora existe isso há muito tempo. Aqui já também tinha, mas não era tão difundido isso. Uhum. Porque a maior parte das empresas, eles não querem ter dor de cabeça. Ninguém quer dor de cabeça, cara. Você vai chegar numa empresa como a Goltrans, vamos dizer, às vezes um concorrente da Goltrans, o cara que está ali atrás daquela mesa, o cara quer fazer o arroz com feijão todo dia, na hora do almoço vai para almoçar, volta, compra 5 meses, olha, o cara quer ir embora. Ele não quer ter dor de cabeça. Até mesmo muitas pessoas, a nível de direção, ele está lá, faz o trabalho dele, ele não quer inventar. Eu sempre gostei de inventar, porque a mesmice me cansa, Alves. Fazer a mesma coisa cansa. Então eu sempre estou inventando algo, querendo descobrir algo novo, fazer algo novo. Então, nessa época, isso era uma das coisas. E aí nós começamos a fazer a alocação de containers. Tinha containers como ela queria comprar para alguns destinos. Algumas origens não tinha como alugar. Tá. Eles vendiam. Aí nós pegávamos o quê? Container sucata, última viagem, vinha com a carga, depois ela vendia para o ferro velho aqui, era mais barato. Eu fazia essas coisas para ela, para ficar mais barato mesmo. E aí, quando nós vimos uma imensidão de coisa, cara. Nós conseguimos reduzir para eles lá bons milhares de reais em armazenagem em terminais com isso. Caramba. E aí depois nós começamos a fazer o quê? Alugar containers para Petrobras, que é a PQS, né? Que é a petroquímica lá em Jaboatão, dos Guararapes ali. Os mesmos equipamentos? Não, aí eram outros equipamentos, não são outros. São equipamentos são novos, com especificações técnicas que a Petrobras passou para nós, entendeu? Foi licitação aqui. E, cara, como a Goltrans é uma empresa muito clara, limpa, nós, logo na primeira etapa da licitação, nós passamos. Tanto com custo como de ficha limpa, vamos dizer assim, né? Porque nós não devemos nada para ninguém. Sim. Não devemos imposto, não temos causas trabalhistas. O turnover na nossa empresa é quase zero. Saídas. Tem funcionário lá que já está quase daqui a pouco em 20 anos. Caça. Então, cara, é muito legal isso. Legal. E uma coisa que eu não falei foi uma das coisas mais importantes que nós temos na empresa. O nosso quadro de colaboradores é muito bom. São pessoas experientes, pessoas educadas, pessoas que sempre se comprometeram com a empresa, sempre estiveram juntas com os ideais dos diretores, dando ideias, trabalhando. Na época de pandemia, nós não demitimos, teve uma única pessoa só que demitiu, mas depois a gente pegou de volta. Então, nós temos orgulho de falar que nós temos uma equipe nota 10. Bacana. Isso eu falo aqui para você de coração, são nota 10. Eu conheci, já fui almoçar com a galera lá uns dias atrás. Você realmente concordo, né? Bem maneiro mesmo. Isso é legal, cara. Porque é uma família, né?
Cara, E você sabe, eu não contei a história do boteco, né? A história sórdida, a história... Ninguém, não contamos, né? Que a história, vou contar rapidamente aqui, que acho que está estourando o tempo aí. Quando eu e o Sandro, nós começamos na GoTrans, foi interessante, porque ele morava em Mauá. Então, ele tinha que sair muito cedo de casa. E voltava muito tarde, porque a empresa começando, então ele cuidava da parte operacional da coisa. Então, como ele era sozinho, tinha mais uma outra pessoa, que eram poucas pessoas que trabalhavam na empresa na época. Porque o Marcos, na situação que ele foi mandando embora. Já estava no mesmo prédio que... Não. Era outro prédio, mas era próximo. Era do lado. Tá. Era uma salinha, tinha 70 metros. Sim, lá é grande pra caramba. Para nós era enorme. A gente ia pegar uma de 40, a estrutura era enorme. Então, nessa época, nós não tínhamos... Cara, eu não tinha dinheiro. Então, nós entramos na GoTrans e o Marco falou, custo zero, não tem salário, não tem vale-refeição, não tem convênio médico, eu faço o cafezinho. Não tem secretária bonita. Não tem nada, tem eu. Ele falou, tem eu aqui e eu faço o cafezinho. Se deu certo, deu, se não deu, cada um pro seu lado. Então, com isso aconteceu o quê? Nós desviamos, assim, todos os recursos que nós tínhamos ainda. Eu tinha vendido um carro que eu tinha para pagar as contas dentro de casa, prestação, que eu já estava no apartamentinho que eu tinha, que eu falei que ia comprar. Então, era um apartamento de 40 e poucos metros quadrados. É pequenininho, cara, mas foi bom. É um bom começo. É um bom começo, cara. E aí, os recursos que eu tinha era para aquilo. E o Sandro falou, Antônio, eu já tenho uma grana guardada há mais tempo, que eu já pensava nisso antes de falar com você. Então, caso o dinheiro do seu carro acabar, eu tenho aqui um pouquinho, eu te ajudo. Então, a gente vai se dividindo. E ele morava muito longe. Eu morava aqui na Zona Sul, ele morava longe. Então, como eu falei, ele chegava lá, a esposa e a filha estavam dormindo. Quando ele saía, a esposa e a filha estavam dormindo. Quase acabou o casamento do cara. Caraca. Ele, no caminho de casa para o trabalho, à noite, do trabalho para casa, ele passava no Habib's, comprava umas esfirras e ia comendo no carro. Às vezes ele dormia no estacionamento do Habib's um pouco, que ele dorme 5 minutos, filho da mãe, e fica bom, cara. Não sei como consegue. Acho que ele é pequenininho, então é pouco sono, já dá conta. Rápido. E na hora do almoço, como a gente estava curto de grana, a gente falava pro cara do restaurante embaixo, falava assim, a gente tá numa situação X, a gente pode pedir uma Marmitex, porque a Marmitex vem mais, a gente divide aqui. Aí o cara falou, não esquenta a cabeça com isso. Pode vir almoçar, a gente coloca uma porção a mais, e vocês dividem aqui, tá bom? Pega um prato, a gente coloca um a mais, vocês dividem e fica de boa. Lembra da história que eu te contei? Lembro. E a gente até hoje almoça lá. Sempre que a gente tem oportunidade, geralmente de quarta-feira, vai eu, ele e o Silvio hoje, que faz parte de tudo isso aí também, que é o sócio que cuida da transportadora e da assessoria, que não posso deixar de comentar dele aqui também, que ele que segura a barra lá, a onda também, e é da mesma época da Fritz GPS. Essa também é uma história boa, né? Como é que o Silvio veio fazer parte. Putz, cara, dá pra fazer um de 4 horas aqui. Cara, é fogo, né? O Silvio, cara, é um cara que ele trabalhava em outra empresa que era coligada à UPS na época. Quer um café? Agora eu quero um café, cara. Conseguimos um cafezinho, parceiro, pra nós? Pra gente tem como? Será que não, pode ser do expressinho, né? Não, pode. Continua aqui que eu vou ali, eu pego, vai. O cara, olha, o presidente do Mentoráveis vai fazer um café pra mim, mano. E aí aconteceu o quê? O Silvio, nós nos encontramos uma vez num evento que teve, numa Intermodal, e, porra, cara, inocente, um dia eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma empresa dessa aí, ó. Olha os caras saindo com esse puta carrão aí, a gente sabe tudo, né? Nunca ia imaginar o trabalho que ia dar, toda a fase, tudo que ia acontecer para chegar onde a gente está hoje. Mas lá atrás eu conversei com ele. E em um certo momento que a gente já estava na GoTrans, alguns clientes nos pediam a parte de desembaraço, mas uma parte mais profissional, não tão caseira. Que a gente fazia algumas coisas, mas era aquela coisa mais caseira ali para ajudar. Mas precisavam de uma coisa mais profissional. E aí chamamos o Silvio para poder vir trabalhar conosco.
Mas, na hora de chamar o Silvio estava enfrentando um momento bem difícil na empresa que ele trabalhava, que era o quê? Ele tinha que demitir pessoas que ele ensinou a trabalhar, vivia com aquelas pessoas há muitos anos. E ele estava num momento muito difícil. E nesse primeiro contato que eu fiz com ele, nós nos desentendemos. Eu fiquei muito bravo, xinguei ele me xingou, joguei telefone para coisa de momento assim, que já ficou no passado. Esse tipo de coisa já não pertence mais na nossa vida. E o Sandro, com calma, foi lá, conversou com ele depois. No outro dia ele já estava na mesa conosco, conversando a respeito. E com muita alegria eu falo aqui que ele faz parte hoje do quadro de sócios da empresa, nos ajudando em toda essa área de desembaraço aduaneiro, que ele é um cara que tem uma expertise tremendo, muito bom, e nos ajudou também no crescimento aí com novos clientes da empresa. O Sandro, na verdade, é um apaziguador, né? Às vezes, tá? Mas ele já tá com o telefone na minha testa já. Cara. Ele me agrediu. Rapaz, falando aqui, meu Sandro. Tá aqui, ó, que eu falo. Você me agrediu, cara. Mas eu... Sandro, o café aqui é bom, Sandro. O café é bom, Sandro. O dia que você voltar da Bolívia, você vem pra cá. Tá fazendo montanhismo, tá lá na Bolívia. Deu certo a vida, então. Deu certo a vida, pra você ver. Justo. Eu trabalho e ele tá lá. Estamos aqui batendo um papo também, um papo bom. Bom. Cada um tem os seus momentos, né? Mas a nossa amizade é muito grande, cara. Desde do Marco, que nos esticou a mão quando a gente precisava, com a chegada do Silvio, confiando também no que nós passamos para ele. Ele também tinha receios de sair de uma empresa que ele estava, que era maior, e vir para uma empresa... Mas quando o Silvio veio, já estava mais estruturado, não? Já tinha andado um pouco? Já tinha andado um pouco. Já? Tinha andado, porque o Silvio, quando ele veio, ele já veio para cuidar dos clientes que nós tínhamos, ele já ia ter uma remuneração, ele já ia ter retirada. Quando eu e o Sandro chegamos, nós não tínhamos nada, cara. Eu vim ter uma retirada considerável 5 anos depois. Cara. Tudo o dinheiro que entrava na empresa... Pra você ter ideia, a primeira retirada que teve, o primeiro dinheiro que entrou na empresa, de um único embarque que eu fiz, pagava a conta de tudo. E sobrou. Aí eu falei, vai ter dinheiro. Aí o Sandro falou, não, vai pra continha da empresa, pra comprar computador. Ele é chato pra caramba. Vai tirar dinheiro desse baixinho dele. Mas, cara... Todo financeiro é assim. Mas é a melhor coisa que tem, porque a empresa tem um equilíbrio. Tem alguém que, vamos dizer, que sonha, que viaja, que idealiza certas coisas, tem aquela pessoa que se segura um pouco mais, analisa, porque muitas vezes as pessoas falam assim, ele é conservador. Eu sou categórico em falar, não é que é conservador. Conservador é uma coisa, mas o conservador, vamos dizer assim, é o cara que, vamos dizer, eu trago um negócio para você. Você já fala não. Isso é ser conservador? Não. Você nem foi ali para verificar o que acontece. Vamos dizer assim, você sabe que tem um muro, mas sempre te falaram que atrás daquele muro tem um leão, tem animais selvagens que quem pulou nunca voltou. Só que ninguém sabe o que aconteceu. Se ele não voltou, por quê? Aí acontece o quê? Põe a escada ali e sobe, olha primeiro o que tem do outro lado. Todo empresário, toda pessoa que sonha em ser um empresário ou quer estudar algo que no futuro vai usar como ferramenta de trabalho para ter um faturamento legal, para ter uma vida bacana, estude, analise, olhe, verifique se aquilo que você vai fazer no futuro vai servir para você. Porque não adianta você trabalhar em algo que você não gosta ou trabalhar em algo que não vai suprir financeiramente a sua necessidade no que você pretende lá na frente. Estude muito, que hoje, sinceramente, pessoal, o estudo e aprendizado na área que você quer atuar é muito importante. Não é somente falar, eu quero ser isso, e coloque em prática agora, porque a cada dia que passa, fica pior, fica mais difícil.
Então, essa questão de você estudar o que tem do lado de lá e você planejar a sua vida de formas que você não deixe de curtir, você não deixe de viajar, mas saiba que você quer chegar lá. E para chegar lá, você consegue. Cedo. E é uma coisa que meu pai fala, roa o osso primeiro, depois você come a carne. Muito legal. Eu gosto muito do teu ponto, né? Sobre o estudo. Eu acho assim, cara, as pessoas precisam ser mais curiosas, né? Então, quando você é curioso, você vai procurar saber mais, saber como aquilo funciona, saber o que é aquilo, né? E aí vem o seu estudo. Então, não necessariamente ele vai ser um estudo amplo. Quanto mais nichado, mais focado naquele, né, você vai se especializar mais naquela situação. Porra, acabou, já tá craque, muda para outro. Não quer dizer que tem que ficar só naquela, pode mudar, mas cara, aprenda primeiro. Quanto mais embasamento e mais conhecimento você tiver sobre determinada área, né, mais rico vai ser a sua conversa, tal. Não quer dizer que você precisa ficar parado ali só naquilo. Você pode e deve buscar outros caminhos também, né, outras visões, né, mas tenta não perder muito foco. Né, tenta focar um pouco mais. Acho que comigo foi assim. Eu sempre fui um cara, quando fosse do inventivo, do criativo, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí por isso que eu até falo sobre a questão da maturidade, né, para os negócios. Às vezes querer fazer tudo, a gente acaba não fazendo nada. Né? Então, a partir do momento que eu falei, cara, isso aqui que eu vou fazer. Então, esse foco e essa maturidade para entender que, cara, eu preciso fazer isso bem feito. E a partir do momento que isso foi feito de forma correta, com os processos ok, né? Agora eu posso olhar para cá e tentar uma coisa, não quer dizer que eu nunca mais vou, não, mas isso aqui tá bem feito, então agora eu consigo olhar para outra coisa e também fazer aquilo ali bem feito, né? Não dá para eu abrir os braços e querer abraçar o mundo e não entregar nada. Né? Que acontece muito também, né? Então isso inclusive é uma coisa que eu ia te perguntar para depois, mas até tu já meio que já fez, mas eu queria que tu falasse assim, cara, o que a gente precisa fazer para ser um empreendedor de sucesso? É uma bela pergunta, mas eu creio que você tem que primeiro, dentro de você, se encontrar. Hoje, o jovem, ele dispersa muito fácil, né? A mídia social hoje ocupa quase que 70% ou 80% do tempo do jovem hoje. Mas se você encontrar realmente o que você gosta de fazer, a coisa que você se sente bem, à vontade, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. O cara quer ser botânico, o cara quer criar vaso, o cara quer trabalhar com essa parte de filmagens. Ele pode pensar o que for, mas pense em ser o melhor. E para você ser o melhor, o que você tem que fazer? Um business plan da sua vida. O que você tem que fazer para você ser o melhor naquilo que você ama? Agora, aquilo que você ama não vai dar dinheiro, retorno para o que você quer. São duas coisas. Faça uma coisa que dá dinheiro, paralelamente faça o que você ama. Você não vai deixar de fazer o que você ama. Ou você faz algo também que dê dinheiro e que você goste, e depois faz uma coisa que você mais ama na vida. Vai ser melhor e é mais gostoso ainda, porque você vai poder ter dinheiro, e com esse dinheiro você vai poder fazer o que você ama. Sem problema nenhum. Sem ficar devendo. Amém. E é muito difícil isso acontecer, né, na maioria dos casos, né? Porque as pessoas acabam tendo uma visão mais... a gente busca. Acho que esse é o grande lance, buscar. Muitas pessoas falam assim, Robson. Eu digo que quando eu vim para cá, por exemplo... Eu não tenho grana, vamos dizer assim. Minha família é pobre. A minha família também era pobre. Eu não vou contar aqui como que foi a minha infância real, minha vida real, que não vem ao caso. A minha família era bem pobre, mas nunca faltou comida. Não vou dizer que não era aqueles banquetes, mas nunca faltou. Minha mãe sempre conseguiu colocar na mesa o suficiente para todo mundo. E quando não tinha, ela dava um jeito. Agora, eu cheguei onde eu cheguei, mas para você ver, primeiramente, eu me encontrei em algo. E inconscientemente, cara, você vai fazer aquilo acontecer. Porque você gosta daquilo. Inconscientemente, quando você vê, você está fazendo isso, fazendo aquilo, que nem eu fiz. Como outras pessoas que eu conheço também fizeram. E conseguiram, estão aí. Meus 2 sócios. O Marco, ele tem uma outra
outro cenário. O Mafra já está aposentado, a vida dele foi diferente. Mas agora, os 3 que estão ali trabalhando hoje, nós três viemos de origens humildes, de morar em periferias, vamos dizer assim, de muito ralo. O Sandro saía de Mauá, vinha para cá, ia para a faculdade, chegava tarde em casa, fez faculdade naquela coisa, mas as pessoas falam, mas é difícil fazer. Não deu porque eu trabalhava. Pô, o cara trabalhava e morava em Mauá. O outro fala assim, mas é difícil, não sei o quê. O outro pai faleceu, a mãe faleceu, aí depois o cara casado com 2 filhos, problema daqui, problema de lá. Pô, o cara conseguiu. Eu cheguei numa situação da vida que até o banco levou meu carro embora. Eu consegui, mas nós 3 trabalhávamos em lugares que nós gostávamos, nós sentimos bem, nós estávamos à vontade naquele universo. E quando você está nisso, cara, você conquista, você consegue. Sim. Eu concordo plenamente, né? A questão do momento de vida, como você falou, também acho que é isso. Você tem que entender o que você quer, né? E tem um momento na vida que você quer ganhar dinheiro. Tem um momento na vida que você quer um amor, né? Quer ver de paixão. Então, ali, para você, felizmente, casou das coisas andarem juntas, né? Você amar uma coisa que realmente é rentável. Mas às vezes o caminho é o oposto. E aí sim vem o foco e a determinação do empreendedor. E, cara, é isso aqui que eu quero e tal, e não desviou. Você foi para ali. Óbvio que no teu caso, a parte da venda, do comercial, é fundamental para qualquer negócio e você tem o dom para isso, né? Isso aí é, cara, inegável. Desde que conheço, já sei, já dá para ver, a gente sente, então é inegável, e ter essa percepção aí de mercado, de vida, de crescimento, dá valor pro teu momento, cara. Isso aqui é uma história, é esse tipo de história que eu gosto de contar aqui no Mentorável, sabe? Cara, nós estamos falando aqui já faz mais de 1h30, e essa jornada inteira que tu contou, cara, sabe, ponto a ponto, o crescimento, dá pra ver. É verdade, né? Dá pra ver o desenrolar e essa maturidade acontecendo no meio do caminho. Quando tu falou, pô, lá atrás eu comecei a vender e tava vendendo mais do que os outros, mas eu não ganhava nem R$1 de comissão sobre aquilo. Eu nem sabia. Nem sabia. Cara, é muito louco isso e muito legal de poder presenciar e ouvir, cara, e é isso mesmo que a galera tem que entender. Não vai acontecer amanhã, não vai acontecer no outro dia, vai acontecer com uma jornada. A coisa vai acontecer se você realmente tiver foco, não desistir, procurar realmente o que você quer e continuar evoluindo sempre. Acreditar em você mesmo, cara. Eu falei para vocês agora há pouco sobre meu filho, como está a situação dele. Um já trabalha comigo há quase 20 anos. Ele também adora aquilo, tá lá, e ali é a vida dele. Meu outro filho de 21 anos, até pouco tempo atrás, ele pedia grana para mim para um monte de coisa. Um dia eu cheguei para ele e falei, chega, cara, você é homem, tem que dar um jeito. Hoje ele acorda às 5 da manhã, vai para um trabalho, vai para a faculdade, e depois, cara, ele vai para outro trabalho, chega em casa às 10h30 da noite. Para você ver. E se ele estivesse trabalhando só em um emprego, para mim tava ótimo, cara. Tava ótimo. Mas não, ele arrumou outro. Por quê? Ele fala que ele tem que buscar o caminho dele, ele está economizando, porque ele quer montar algo para ele na área de, vamos dizer assim, de saúde. Ele hoje estuda educação física, trabalha em 2 lugares, e ele quer montar algo ligado a isso, mas o que ele quer não é uma academia. Ele quer uma academia, ele quer montar uma área de pilates, uma área de fisioterapia e salas de locação para nutricionistas e outras coisas. Então, a cabeça dele já pensa algo mais. Sim, já está pensando hoje, no ecossistema inteiro. Minha filha tem 14 anos, um dia falando com ela, você quer fazer o quê? Não sei o quê. Legal, meu. Eu vou montar vamos dizer assim, uma clínica para você. Ela falou, mas eu não estou te pedindo dinheiro. Eu falei assim, tá, mas... Fiquei até sem jeito. Eu falei, mas eu não posso te ajudar? Ela fez assim, pode. Você tá entendendo? Então, a visão dela não é nem querer minha grana. Você entende? Tem 14 anos, você conhece ela. Então... mas é pai, né, mano? Você tava lá. Então, a gente quer, né? Educação, não, mas assim, eu digo, a educação que isso deu. O que eles assistem em casa é o que eles projetam para a vida deles. Pô, se meu pai fez, se meu pai passou todos esses pontos... Né? Eles sabem. Eles sabem como é que funciona, eles sabem, conseguem entender e ver aquilo ali. Isso é legal pra caramba. Já dá pra ver que o exemplo vem de casa. Sim. Né?
E eu sempre coloco, né, para eles, assim, a respeito de você buscar algo que te traga retorno no futuro. Uhum. Então, de tanto falar isso, foi o que aconteceu com o Lucas. O Lucas, espero que ele siga isso, que aconteça, porque ele gosta muito pelo jeito do que ele faz. Na área de educação física, se você pegar, eu vou ser, vamos dizer, um personal, não desmerecendo personal nenhum, mas o personal, ele ganha um salário razoavelmente aí, em torno de 5 a 10 mil, não sei. Depende do cara da aula particular, não sei direito, né? Mas depende bastante. Dependendo do que ele faz, se você fala assim, eu quero viajar para Paris, quero viajar para Londres, eu quero comprar um carro isso, eu quero comprar um apartamento de 300, 400 metros, você não vai conseguir assim. Então você tem que buscar algo mais. Eu quero ser um professor de educação física, eu quero continuar dando aula, mas eu vou ter a minha academia, eu vou ter isso, vou ter que... Foi o que ele fez. Ele pensou nisso. Sim. Eu falei assim, você tem que buscar, Lucas, algo que, vamos dizer assim, te traga retorno para aquilo que você quer. Então, é isso aí. É um pensamento de pai também, né? Sempre quer que ele seja melhor que a gente, né? Aí o sarrafo tá muito alto, cuidado. Cara, eu, às vezes, a Silvia fala, Tony, cuidado com o que você fala. Você pode até ofender ele, ou ofender outras pessoas. Mas não é ofensa, acho que é vocação. Acho que ele tem a vocação dele, eu conheço. Eu conheci teu filho antes de te conhecer lá na menina. Então, desde o primeiro, eu já te falei isso um monte de vezes, né? O menino foi um dos meninos, já jogava bola, que a gurizada, era um dos moleques mais bacana que tinha ali, super respeitoso, tal, cuidadoso com todo mundo. Então, não é de graça, né? Depois eu conheci você e entendi de onde é que veio. Eu sou meio chato, cara, com algumas coisas. É que eu vejo a juventude hoje, às vezes, perde muito tempo com besteira, cara. Eu tenho medo, sabia? Não só dele, mas de todos os meninos que eu conheço, amigos dele, e outros que eu vejo, cara, da juventude em si, sabe? Quando você é jovem, você acha que tem todo o tempo do mundo, né? E não é bem assim. Quando você vê, você já está com 21 anos, 25, 30, aí você olha para fala, cara, 30 anos, eu estou morando com meu pai ainda. O que eu fiz na vida? O que eu construí agora? Olha para trás, isso aí. Exatamente, cara, é uma pena, cara. É muito. Eu falo para meus filhos, tá, gente? Cara, não perca seu tempo. É agora, começa agora. Quando você tiver 20 e poucos anos, dependendo, cara, você vai estar bem, sabe? Você vai estar anos-luz na minha frente. Porque tem oportunidade, né? Tem uma oportunidade que de repente a gente lá atrás não teve de alguma forma, tal. Mas enfim, é do jogo. Quem tem filho sabe como é que é o dia a dia. Eu tenho meninas, a gente estava conversando ali um pouco antes. Cara, é totalmente oposto à vida que eu vivi, porque eu sou menino, né, cara? Então, minha vida foi uma vida diferente do que... Eu não sei o que tá passando na cabeça delas, no corpo, com a vida delas. Então, pra mim é uma confusão, né? Eu tentar me adaptar àquilo ali. A geração nossa é totalmente diferente. Então, o que elas estão vivendo... E, cara, é uma confusão e a gente só tem que ir, né? Vai testando. Vai vendo que funciona. Você vai orientando, que não funciona. Né? Cara. Não tem muito o que a gente fazer de diferente, não. É só dar amor e esperar que dê tudo certo. Vamos voltar um pouco para GoTrans de novo, cara. A gente está nesse momento aqui de futuro, tá? O que tem programado para o futuro da GoTrans? O que vocês estão vendo de mercado? A gente hoje vive no nosso país aqui uma confusão aí com relação a isso. A gente acabou de ser taxado aí nos Estados Unidos. Como é que está sendo isso para vocês? Olha, esse momento agora que nós estamos passando é como se fosse uma crise, né? A GoTrans passou por 3 crises financeiras aí no mundo e nós, vamos dizer assim, nós passamos muito bem. Até mesmo que juntando crise financeira, pandemia, a GoTrans, por ser uma empresa menor, uma empresa que a gente não deve para ninguém fora, financeiramente é muito bem estruturada. Pra você ter ideia, teve 3 multinacionais que tentaram comprar a GoTrans, só não compraram, porque a GoTrans vale muito. Ela não é uma empresa quebrada, ela fatura demais. Então, nesse sentido, muitas pessoas querem vir aqui, empresa de fora, comprar uma empresa quebrada, pagar nada para você. Muito diferente. A empresa é muito bem estruturada financeiramente. Como eu te falei, nós como sócios seguimos cada um dentro da sua área, atuando firmemente
e a parte financeira que o Sandro cuida hoje, ele é muito bem estruturado, muito bem seguro. A gente participa de tudo, mas muitas vezes a posição financeira é muito importante para nós. Até mesmo até onde a gente pode ir. Então, isso é importantíssimo. Então, hoje eu falo, a GoTrans ela vai muito bem. Quanto a esse cenário hoje, uma coisa muito boa de ser uma empresa como a nossa, nós não temos hoje 1, 2, 3, 4, 5 clientes principais. Todos são. Então, vamos dizer, hoje nós temos na nossa carteira de clientes aí mais de 1.000, não sei quantos clientes. Tem muitos, mas muitos clientes. Eu tenho clientes que fazem um embarque por ano, há clientes que fazem 300, 400. Então, tem clientes que embarcam muita carga dentro de um único documento, como outro que embarca vários documentos no mês, de uma única carga dentro. Então, a nossa variedade de carga, tanto de IMPO, EXPO e tipo de commodity, tipo de mercadoria, roda muito. Então, a gente não é setorizado, você entendeu? Sim. Que nem hoje, tipo, a coisa ruim tá para embarques de frutas, alimentos em si, né? Mas frutas, perecíveis, o que mais? Aço, né? Alumínio, aço, não sei. Tem alguns segmentos que não nos atingem, entendeu? Porque o nosso mercado não é só Estados Unidos. Nós trabalhamos amplamente. Tanto que nem eu te falei, nós temos cargas que transitam fora do Brasil também. Em alguns segmentos, na grande maioria das nossas cargas maiores, vêm de países da Europa e países da Ásia. Então, não atinge, sabe? Então, isso, por enquanto, ainda não está nos afetando seriamente. E quais os próximos passos aí da GoTrans? Tem alguma coisa em vista aí para o futuro? Sim. Como é que a gente tá? Hoje nós estamos investindo bastante nessa área de perecíveis e também na parte de relacionamentos internacionais. Hoje mesmo nós tivemos algumas conversas entre eu, Marco e Sandro, mesmo o Sandro estando na Bolívia, a gente se fala sempre a respeito de viagens internacionais. Viagens para relacionamento, estreitar relacionamento com agentes lá fora. Porque hoje o que acontece? A GoTrans é uma empresa 100% nacional. E com isso nós não temos muita carga que vem de fora. Que, vamos dizer, nós chamamos de routine orders. Cargas que são deles, que vêm direcionadas a nós. Que isso ajuda muito nas empresas. Hoje as grandes multinacionais aqui vivem, não é porque eles criaram um nome aqui, eles são fera aqui, é porque vem de fora. Muitas empresas que tem aqui alemãs, tem 2 ou 3 alemãs aqui gigantescas, por quê? Muitas cargas da Europa, que eles já estavam lá há muito mais tempo do que nós no planeta. Quando eles já negociavam, aqui o Brasil os índios andavam tudo de quando pelado. Os vikings andavam lá por fora. Ninguém, muitas vezes, as pessoas nem imaginam isso, né? Falam, não, mas na Europa o comércio é animal. Pô, na China lá os caras fazem um comércio. Cara, esses caras existem antes de Jesus Cristo. Porra, nós aqui, cara, quantos anos nós temos? E nós já estamos aparecendo no cenário internacional. Então, nós estamos caminhando aí para um crescimento. Eu sou muito a favor de você criar relacionamentos, sim, com novos agentes de carga, empresas estruturadas lá fora, que tenham mercadoria para cá, para trocar com o que nós temos aqui. Legal. Eu sempre fui muito disso, de conversar com os agentes lá fora. Hoje nós temos condições de conversar em alguns países e trocar negócios. Hoje nós estamos numa situação que dá para trocar. Show. Agora é encontrar alguém que queira, né? Esse é o nosso foco, entendeu? Nesse momento que a gente está vivendo agora, relacionamento internacional. Todo mundo quer fazer parte de bons negócios, né? Isso aí vai ser tranquilo. Cara, tem mais um monte de coisa aí que eu conheço, sei que tem história para contar. Não falamos da tua passagem pelos Estados Unidos, quando você estava montando lá a unidade americana, que tu morou lá um tempo, que tem muita coisa legal para falar. Vamos deixar isso para o próximo papo também. Mas, cara, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o meu convite. Na verdade, já tô, é difícil, hein? Eu tô tentando esse cara aqui já faz um tempinho já, mas é
ele veio. Eu vim. Cara, eu falei pra Agora você. que ele conhece, quem sabe fica mais fácil dele vir. Falei pra meu gerente do banco hoje, falou, pô, você, tô te chamando aqui pra vir aqui na mesma rua que você mora. Há tempo pra almoçar comigo e você não vem. Mas lá, você vai lá falar com o cara, né? Eu sou mais legal, pô. Dá um tempo aí, né? e não tô pedindo nenhuma taxa pra ele de banco administrativo. Não. Tá tudo certo. Ainda deu um café pra ele. Dei um cafezinho aí. Tem até uma jujuba aqui. Não experimentou a jujuba, mas tá na mesa. Antônio, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo. A tua história realmente é uma inspiração aí para mim e certamente para quem nos ouve aqui. Sucesso sempre, né? Nos negócios, na família, na saúde, em tudo. E para quem quiser conhecer mais o GoTrans, quiser saber como encontrar o GoTrans aí no mercado, tem site, rede social, como é que é? www.go-trans.com.br. E lá você entrando no site, você tem ali os telefones, os segmentos, as áreas que a gente atua. É bem legal, o conteúdo ali é bacana para você conhecer um pouco a empresa, cara. Vai ser muito bacana. E deem oportunidade à exportação, importação. Não tenham medo, porque muitas pessoas têm medo, né? Não tenham medo. É muito fácil. Desde que você encontre a empresa certa para te orientar o caminho certo. Já encontrou. A GoTrans tá aí e bora seguir os caras lá, bora falar com eles. Realmente eu conheci pessoalmente lá no escritório do Antônio, conheci o time dele lá, antes da gente bater esse nosso papo aqui. Já tem mais de 25 anos de mercado, não é à toa, como ele falou, uma empresa super estruturada. Quer conhecer mais sobre logística, quer conhecer mais sobre essa parte de transporte internacional? Conhece o GoTrans, bate papo com os caras aqui e começa a ganhar dinheiro também com isso. Por que não? Né? Tá aqui um parceiro para te ajudar com isso. E se você chegou até agora aqui no nosso programa, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela jornada conosco hoje. Mas se não seguiu o nosso perfil ainda, e se não tá aqui, né, clicando para ser um membro, vai aí agora, não perde tempo. Segue nosso canal, compartilha com seus amigos, porque valeu papo demais hoje. E esse foi mais um Mentoráveis. Na semana que vem tem mais. Obrigado e tchau!